Olá, seja muito bem-vindo aqui no programa Almoçando com Deus, o seu programa na hora do almoço, a qual você irá aprender um assunto que pode mudar a sua vida, sua história e seu destino. É uma satisfação imensa ter você aqui no programa Almoçando com Deus. E como de costume, não posso deixar de mencionar isso todos os dias no Almoçando com Deus, para pedir humildemente o seu like, o seu comentário e principalmente a sua integração dentro do canal. E claro, que você compartilhe essa live, os conteúdos aqui do canal Felipe Oliver, para com as pessoas do seu WhatsApp. Por quê? Tem conteúdo aí sobre a importância da inteligência emocional, alta performance, espiritualidade, estudos bíblicos e entre outros assuntos extraordinários que pode revolucionar a sua vida nessas duas áreas e entre outras áreas que estamos sendo tratadas aqui no programa específico no Almoçando com Deus, tá? Então, sem mais delongas, a palestra de hoje vai ser sobre espiritualidade. A importância de você aumentar a sua espiritualidade no mundo que está conectado digitalmente, mais longe da sua espiritualidade, né? Você vê as pessoas hiperconectadas nas redes sociais, mas longe de se conectar com o seu eu, longe de se conectar com aquele que o projetou, aquele que criou, que eu acredito fielmente que é Jesus Cristo. Eu não sei em quem você acredita, mas eu acredito que você acredita em alguma pessoa, e é de extrema importância você acreditar em algo para elevar a sua espiritualidade, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, olha só que dado que nos geram algumas reflexões na nossa vida, né? Em várias áreas da vida, mais específico na área emocional e na área espiritual. Diz assim, a Organização Mundial da Saúde retrata sobre a ansiedade e a depressão aumentaram 25% globalmente nos últimos anos, em um mundo hiperconectado, mas emocionalmente desconectado com a sua espiritualidade. Pode ser uma âncora para reconstruir a nossa humanidade? É uma pergunta para você. As pessoas estão conectadas emocionalmente nas redes sociais, mas desconectadas da sua espiritualidade. E aí, você específico que está assistindo aqui o programa Almoçando com Deus, será que você está dentro desse dado da Organização Mundial da Saúde? Será que você está com ansiedade? Será que você está com uma depressão, uma pré-depressão ou outros problemas emocionais? Porque você está conectado com alguma coisa, mas desconectado com a sua espiritualidade? Você não busca mais elevar o seu espírito para aquele que te projetou, aquele que criou? Você tem tempo para ficar 1, 2, 3, meia hora assistindo Reels, TikTok ou entre outros vídeos, mas não tem meia hora do mesmo tempo para você investir naquilo que pode evitar um problema na sua psique humana e entre outros problemas na sua vida? Então hoje nós iremos explorar um pouquinho sobre as práticas espirituais que podem nos ajudar a navegar no meio do caos a qual estamos vivendo, tá? Detalhe, não iremos falar que para você ter uma espiritualidade forte você precisa ser religioso, nada disso. Vamos deixar a religião de lado, porque a religião muitas vezes o aprisiona, muitas vezes a religião o mata, muitas vezes a religião acaba te aprisionando de você realmente crescer espiritualmente, tá? Então hoje vamos falar um pouquinho de espiritualidade sem religiosidade, tá bom? E por que a espiritualidade hoje é de extrema importância? Porque olha só, hoje estamos vivendo uma geração que está em vazio, sentindo um vazio em excesso. Você vê crianças sentindo um vazio, buscando algo para preencher esse vazio. Você vê adolescente, juvenil, adultos, senhores, idosos, todo mundo correndo atrás de preencher um vazio em excesso que tem sentido dentro do seu ser, no seu íntimo. Até é um paradoxo, né? Um paradoxo bem moderno, né? Um mundo tecnológico, mas menos conexão consigo mesmo, né? A pessoa está conectada através de uma rede social, mas ela está longe consigo mesmo, longe com o seu próximo, né? As pessoas estão totalmente vazias de si mesmo e tentando preencher com algo que não irá ser preenchido. E como que ela pode preencher esse vazio? Elevando a sua espiritualidade, que no meio dessa palestra, no meio desse assunto, desse bate-papo gostoso no Almoçando com Deus, nós iremos trazer um método, uma solução para você melhorar a sua espiritualidade, tá? Olha só, dados, né? Pesquisas aí sobre solidão, sobre burnout, né? Pensamento acelerado, e busca também sobre propósito, né? Você vai ver os dados aí em cima. As pessoas estão vivendo num mundo livre, mas presas
em si mesmo encarceradas dentro das suas emoções. Outras pessoas estão com um pensamento acelerado, né, esgotado, correndo atrás dos seus objetivos, mas sem propósito. E aí, além de não ter propósito, também a sua espiritualidade está um lixo, né? A pessoa não tem tempo mais de ir para uma igreja, não tem mais tempo de se conectar com a natureza, não tem mais um tempo de meditar, não tem um tempo mais de ler a palavra, o manual da vida, ou aquilo que você acredita. As pessoas estão aceleradas num mundo agitado e totalmente desconectada consigo mesmo, né? Então, por isso que surgem vários desses problemas que as pessoas têm enfrentado nesse mundo a qual estamos vivendo, né? E a espiritualidade, ela serve como um antídoto para você solucionar esse vazio que você sente na sua alma, no seu espírito, né? Você corre tanto atrás de coisas, mas essas coisas não preenchem você. Quantas pessoas que estão bem financeiramente, têm bons carros na garagem, boas casas, boas roupas, mas isso não acha um vazio, isso não supre o vazio que ela sente. E ela fica correndo, ela até conquista, ela até chega nos seus objetivos, mas parece que nada o completa. Parece que algo está faltando dentro do quebra-cabeça que pode preencher ela. Eu sei o que pode preencher. Eu acredito em Jesus Cristo. Eu não sei naquilo que você acredita. Mas você precisa acreditar em algo. Igual a ciência, né? Trouxe um dado recentemente que se você lê a Bíblia, né? E ela até usa o termo sem religiosidade, mas se você se conecta com o livro da vida, considerado a Bíblia Sagrada, você evita cair em vários problemas emocionais, problema financeiro, problema de saúde, entre outros assuntos. Mas você precisa acreditar em algo para você aumentar a sua espiritualidade, né? Então, não é uma fuga, mas a presença plena no mundo, né? Você vê as pessoas aí, ela tem fugido de se conectar com aquele que te projetou, mas automaticamente ela necessita disso. Ela necessita que a pessoa que o projetou, que criou, que trouxe ela à vida, à existência, ela precisa se conectar, né? Eu vou usar o termo aqui da Bíblia, né? Eu acredito muito nesse livro e todas as religiões usam esse livro e cada uma desenvolveu um método específico, né, para cuidar da espiritualidade da sua comunidade. Mas o manual da vida, né, a Bíblia Sagrada diz, aquele que se conecta na videira, esse produz frutos. Qual é a videira ali dentro daquele contexto biblicamente que eu estou falando da Bíblia, o manual da vida? É Jesus Cristo. Então aquele que se conecta com Jesus, ou transformando a palavra, aumenta a sua espiritualidade em Jesus, ou aumenta a sua espiritualidade naquilo que você acredita, vai gerar fruto. Mas para gerar fruto, você precisa elevar o seu espírito, tá? Então, tem até uma técnica bem interessante, né? No mundo acelerado ao qual estamos vivendo, por que não testar, elevar a sua espiritualidade? E aí algumas pessoas dizem assim, olha, pratica a técnica do Mindful, outros pratica a técnica da meditação, esvazia sua mente, a sua aura. Outros vão falar assim, se conecta com a Bíblia Sagrada, tem um tempo de oração, de consagração, de santificação, para que você possa vir elevar a sua espiritualidade, né? E entre outros métodos que tem aí, que é de extrema necessidade eu e você usar para que possamos ter uma espiritualidade em outro patamar, né? E quais são os pilares da espiritualidade universal? Vamos aprender? A busca por um significado. Viktor Frankl e a logoterapia, né, diz assim, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Interessante, né? Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Se você tem um porquê, uma causa, pode vir problemas, pode vir dificuldade, pode vir gigantes, pode vir barreira, pode se levantar inimigos, mas você tem um como vencer. Então, Viktor Frankl, né, ele traz essa ideia, essa reflexão, digamos assim, né? Se você tem uma espiritualidade em outro nível, você vai enfrentar tudo. Você irá bater de frente, tá? É uma conexão consigo mesmo, com o outro e com o sagrado, tá? Então, você
precisa ter isso em mente, né? Ter essa mentalidade. É uma conexão consigo mesmo, é você saber quem você é você parar um tempo para se conectar consigo mesmo, tá? Hoje as pessoas estão querendo se conectar com outro, com aquilo, com Beltrano, com fulano, mas não se conecta consigo mesmo. E Augusto Cury já dizia, né, em algumas palestras sobre inteligência emocional, que as pessoas precisam parar um período do dia, da semana, para se conectar consigo mesmo, fazer um debate consigo mesmo para saber os seus traumas, os seus bloqueios emocionais, suas crenças limitantes e colocar um papo em dia consigo mesmo, tá bom? Então é sobre isso, né? Se conecta contigo, se conecta com o próximo, mas se conecta com o sagrado, combinado? E as práticas comuns em diferentes tradições, tá? No mundo aí que existe, né? Tem a meditação, que o budismo defende muito, tem a oração, que o cristianismo também defende. Então você precisa orar, você precisa se conectar. Quando nós oramos, a ciência já comprovou que gera relaxamento mental na nossa vida. Então olha só, através de uma oração, você está agitado, está ansioso, está preocupado, dobre o seu joelho no chão e ora. E fala com Deus, desabafa no divã do Criador, daquele que te projetou. Vai fazer muito bem com você. Ou você prefere a meditação, o mindful, esvaziar sua mente, recorre a isso também. Aquilo que fazer bem para você, você recorre, tá? Ou também a dança, né? Conforme o sufismo diz, né? Você dançar, você desrelaxar também. E também os indígenas, né? Que traz as cerimônias de gratidão, né? Você viver na gratidão, você viver sendo grato, né? Que também é um conceito do manual da vida, que o próprio Jesus deixa bem claro, ó, em tudo deem graça, né? Todas as coisas cooperam para o bem daquele que crê, né? Então, quando você tem uma espiritualidade em alto nível, em outro patamar, meu amigo, minha amiga, nada irá te deformar no processo da vida, mesmo estando num mundo totalmente perturbado e agitado e acelerado, tá? Porque a sua espiritualidade está em outro patamar, né? E a aceitação do mistério, né? Ó, a física quântica e a espiritualidade. Einstein, a ciência sem religião é manca, e a religião sem ciência é cega, né? Você vê que é uma conexão, estão unidas, tá? Tanto a religião, tanto também a ciência, tá bom? E as práticas para você integrar a espiritualidade no dia a dia? Porque nós já falamos vários assuntos aqui, mas e no dia a dia? No vamos ver, na nossa rotina diária, como implementar e integrar a espiritualidade? Olha, eu vou passar aqui alguns micros rituais que você precisa fazer para transformar a sua vida, né? E principalmente aumentar a sua espiritualidade. Toda manhã você precisa ter uma manhã consciente, tá? No cristianismo recomenda você dedicar as primeiras horas do dia para você se conectar com Jesus Cristo. Você ler a Bíblia, você estudar uma lição, seja da escola sabatina, seja a lição dominical, seja uma lição que trata de assuntos da palavra de Deus, seja você fazer a sua santificação na parte da manhã, as primeiras horas do dia. No budismo é você dedicar 5, 10, 15, 20 minutos, meia hora de meditação plena, através da respiração. Você esvaziar aquilo que está fadigando mentalmente as suas emoções. É você dedicar um tempo para você aumentar a sua concentração, mas consigo mesmo, tá? Então são considerar as manhãs conscientes, tá? E isso sem mexer no seu celular, tá? Sem você se conectar com a tecnologia. Você acordou pela manhã, antes de você pegar o celular para ver quem mandou a mensagem para você, ler as notícias, você primeiro tem que se conectar com aquele que te projetou, aquele que te criou, e se conectar depois consigo mesmo. Combinado? Agora, é claro, tem pessoas que acordam e levanta e assiste meditações guiadas pelo YouTube, meditações como eu realizo toda manhã, a Porção da Fé. Até recomendo você acompanhar todos os dias, 8 horas ao vivo aqui no canal no YouTube Felipe Oliver, ou via WhatsApp, alguém manda para você, isso pelo Brasil todo, uma meditação sem religiosidade, mas que vai aumentar a sua espiritualidade, vai aumentar a sua fé, a sua conexão com aquele que te projetou, que é Jesus Cristo, aquele que eu acredito e sigo poderosamente, tá? Então você precisa criar esses micros rituais, tá? Outra coisa que você pode fazer no seu dia a dia é você praticar gratidão radical.
Felipe, o que é a gratidão radical? É simples, é você anotar 3 pequenas bênçãos diárias, mesmo em dias difíceis. Eu tenho certeza que uma das primeiras bênçãos, ou que todos os dias você vai ter uma bênção para você anotar. Sabe qual é a primeira bênção? Você abrir o olho e poder ter mais um dia de oportunidade para você correr atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos e das suas metas. Tá? Então isso já é um motivo de você anotar no seu caderninho de anotação e falar assim, a primeira bênção é eu poder ter mais um dia de oportunidade, tá? Porque teve muitas pessoas que não teve essa oportunidade como eu estou tendo hoje, tá? E aí as outras bênçãos você vai investigando e analisando no decorrer do dia, combinado? Então pratique a manhã consciente, seja na oração, seja na meditação, pratique a gratidão radical, anotando as 3 bênçãos que vai acontecer durante o dia, tá? E também tem uma escuta ativa, tá? Anotar 3 bênçãos, desculpa, eu atrapalhei aqui o tema, tá? Escuta ativa é conversar sem distrações. Exemplo, desafio de 1 hora sem telas. Desafio de ficar 2 horas sem mexer nas redes sociais como Instagram, Facebook, TikTok e entre outras plataformas. Então você vai criar uma escuta ativa, tá? E aí, nesse período, você tenta identificar a voz do divino dentro de si mesmo, né? Tem muitas pessoas que acreditam, eu preciso escutar a voz do divino dentro de si mesmo. E eu prefiro acreditar na voz do Espírito Santo. O Espírito Santo falando comigo, me direcionando, me guiando, me posicionando, falando o que eu tenho que fazer, aquilo que eu não tenho que fazer, aquilo que eu devo me esquivar, aquilo que eu tenho que abraçar, aquilo que eu tenho que fazer e não fazer, e assim várias outras coisas, tá bom? Sendo guiado e direcionado nessas horas que eu estou longe de telas, ouvindo a voz do Espírito Santo, e aí você escuta aquilo que você acredita, né? Talvez por espiritismo acreditar no espírito, né, que eles acreditam, né, conforme Allan Kardec, Chico Xavier, não sei. Eu prefiro acreditar no Espírito Santo. Aí, como eu disse, naquilo que você acredita, que eleva a sua espiritualidade, você precisa buscar ferramentas que possam vir te ajudar a ter uma espiritualidade forte nesse mundo a qual estamos vivendo em trevas, tá bom? E a arte com a expressão espiritual? Como que eu posso ter uma expressão espiritual? Exemplo, né? Você pode fazer uma pintura intuitiva, né? Criar uma escrita terapêutica, você escrever que está pensando muito e começar a criar uma redação de si mesmo, que você talvez não consegue se expressar. Então comece a escrever, isso é uma escrita terapêutica, né? Ou você colocar uma música para você meditar na letra daquela música, e aí você canta, você louva, você desenvolve uma estratégia que te ajuda você a ter uma expressão consigo mesmo, mas que também reflete uma espiritualidade, tá bom? E quais são os desafios e as armadilhas comuns dentro da espiritualidade? Primeiro, o consumo, tá? É você ter que ficar consumindo uma atrás da coisa, seja de conteúdo, seja de material, seja de produto, seja lá o que for. Cuidado com o consumismo, isso é perigoso e pode afetar na sua espiritualidade também, né? Também cuidado com coisas que aparentemente te ajuda espiritualmente, mas acaba te fazendo você ficar longe da espiritualidade, tá? Cuidado. Tem métodos que vendem aí pela internet de como você ser um ser iluminado em questão de horas. Poxa, cuidado, tá? Não sou cético para isso e nem estou falando mal de pessoas que trabalham vendendo curso, vendendo metodologia, nada disso. Mas tenha cautelas, tá bom? Busque praticar isso que eu estou mencionando, ou entre outros recursos, que realmente te ajuda na sua espiritualidade, tá? Ou até mesmo contrata um mentor espiritual. Eu posso te ajudar no processo. Manda mensagem para mim no 11 995 44 3593. Vai ser um prazer ser um mentor espiritual e aumentar a sua espiritualidade, tá bom? Ser uma pessoa espiritual nesse mundo que as pessoas estão conectadas com telas, desconectadas consigo mesmo e com o Criador e com o Sagrado, tá bom? Fuja também da realidade, tá? Equilíbrio entre transcendências e ação no mundo. Exemplo, como ativistas como Gandhi, Martin Luther King, entre outros exemplos, né? E também existe um mito da perfeição, né? As pessoas falam assim, você é muito espiritual, você tem uma espiritualidade sensacional, então você já é perfeito, né? Carl Jung, né, um psicólogo que trabalhou bastante com arquétipo, né? Ele falou assim, espiritualidade
não é sobre ser bom, mas sobre ser inteiro, né? Então, medite nessa frase aí. O que essa frase pode gerar em você? Espiritualidade não é sobre ser bom, mas sobre ser íntegro, ou ser inteiro, tá? Ciência e espiritualidade também, elas estão conectadas, né? Tem vários estudos aí sobre meditação, sobre oração, a importância também da neuroplasticidade quando você está meditando, quando você está orando, né? Tem estudos aí na melhor faculdade de Harvard, trabalho também como Sarah Laz, aí, entre outros profissionais e pesquisadores aí sobre o assunto, tá bom? Então você precisa, meu amigo, minha amiga, cuidar da sua espiritualidade. Eu vou passar um exercício aqui para você fazer, né? Feche os olhos por 1 minuto. Feche os olhos por 1 minuto. E aí a pergunta é: qual é a sensação do seu corpo agora, quando seus olhos estão fechados? Você está sentindo o seu pé? Você está sentindo o seu coração bater? Você está sentindo, né, o que dentro de si mesmo? Tá? E uma pergunta: tem tensão aí no seu corpo? Você não consegue parar 1 minuto com os olhos fechados? Você está se movimentando? Você precisa perceber como está o seu corpo, como está agindo, tá? E aí, sobre isso, eu faço uma pergunta para uma reflexão. O que em sua vida hoje alimenta sua alma? O que em sua vida hoje alimenta sua alma? Ou que nesse mundo a qual estamos vivendo, você tem buscado alimentar a sua alma, né? Para que você possa vir crescer espiritualmente. Para que você possa vir ter uma espiritualidade em outro patamar, em outro nível, tá? Então pensa sobre isso que eu mencionei, porque a espiritualidade, meu amigo, minha amiga, não é um luxo, mas sim é de extrema necessidade humana nesse mundo a qual estamos vivendo. Como eu disse, as pessoas estão ficando doentes emocionalmente e se deformando espiritualmente, tá? Não precisamos ser um religioso que não saímos dentro de templos, de igrejas. Não, basta transformar cada ação na nossa rotina uma vida espiritual. Que eu e você possamos caminhar com a natureza, nos conectar com aquele que nos projetou. Que eu e você possamos estar em qualquer momento do nosso dia, talvez até mesmo, muitas pessoas falam assim, preciso estar na igreja para me conectar com Deus. Mas no seu dia, você pode parar ali no seu trabalho, fazer uma oração, fazer uma meditação, focar na sua espiritualidade, tá? Lembre-se disso que eu mencionei logo no começo, dentro dessa mensagem. As pessoas estão conectadas, mas desconectadas espiritualmente, tá? E eu afirmo isso que eu vou dizer agora. Se você cuidar da sua espiritualidade, você evita vários problemas emocional, vários problemas financeiros, vários problemas físicos, vários problemas no casamento, vários problemas em todas as áreas da vida quando a sua elevação espiritual está em outro nível, tá? Faça o teste, comprova isso e viva essa experiência extraordinária, tá? Deus abençoe, foi um prazer ter você aqui conosco no programa Almoçando com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Não esqueça de deixar o seu comentário, não deixe de interagir conosco. Se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal Felipe Odor, compartilha, interage e coloca aí nos comentários o que você achou sobre esse assunto, sobre espiritualidade. Se você concorda com isso que eu mencionei, se você discorda, qual o seu ponto de vista, o que você pode acrescentar dentro dessa palestra a qual juntos estamos trabalhando, tá bom? Desenvolvendo aqui no programa Almoçando com Deus. Então comenta aí que é de extrema importância saber a sua opinião. Deus abençoe, fique com Deus, até amanhã Almoçando com Deus.